Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem comparecem aqui para compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências. E olha o tema que nós estamos trazendo para a Prosa com Bertalha de hoje: tecnologia, conversando com robôs. A tecnologia tem evoluído rapidamente nos últimos anos e uma das inovações mais impactantes é a inteligência artificial, que possibilita a criação de robôs capazes de conversar com as pessoas. Esses robôs são programados para entender e interpretar a linguagem natural, permitindo que as pessoas interajam com eles como se estivessem conversando com outro ser humano. Essa tecnologia pode ser utilizada em diversas áreas, como atendimento ao cliente, suporte técnico, educação e até entretenimento. Conversar com robôs pode parecer estranho à primeira vista, mas é uma realidade cada vez mais presente em nosso dia a dia e que pode trazer benefícios como maior eficiência, rapidez e personalização no atendimento. A tecnologia de conversação com robôs é uma tendência que veio para ficar e transformar a forma como nós nos comunicamos. Vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios se encontram. E para isso eu terei o privilégio de prosear, de papear aqui com o meu amigo Davi de Paulo Pereira. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para prosear comigo na Prosa com Bertalha o meu amigo Davi. Davi, meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Olá, Paulo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu te chamo de Paulo, né? Embora o mercado todo te conheça por Bertaglia, mas é um prazer muito grande estar aqui proseando com você. Que maravilha, que bacana, meu caro. Muito feliz por ter a sua presença aqui. Davi, vamos já ingressar aí na nossa prosa. Eu te conheço de longo tempo já, mas as pessoas querem saber quem é o Davi. Davi Pereira, ele é marido da Ruth, pai do Daniel, acho que isso é o mais importante em primeiro lugar, e um profissional apaixonado por tecnologia. Eu já atuo na área de tecnologia desde que eu me formei, há 35 anos, nunca mais saí. Gosto muito de tecnologia, do que a tecnologia pode fazer pelas empresas, mas você falou aí de pessoas do bem, principalmente pelo que a tecnologia pode fazer pelas pessoas, Paulo. Então, sou um especialista em tecnologia, já fiz muita coisa nesse ramo e faz uns 5 anos que eu tenho atuado bastante com inteligência artificial, com a questão de chatbots, e será um prazer aqui dividir um pouquinho do que eu aprendi nesse tempo. Olha só que fantástico, bacana demais. O Davi, seja bem-vindo à Prosa uma vez mais. E vamos lembrar o pessoal para se inscrever no canal, curtir a nossa prosa, já que você voluntariamente veio aqui para compartilhar os seus conhecimentos. E vamos pedir para o pessoal acionar o sininho, até porque com o sininho as notificações são feitas em função de novas prosas que são colocadas lá no canal. Uhum. E se você achar conveniente, seguramente você que está nos acompanhando aí, compartilhe a nossa prosa, porque é voluntária e a ideia aqui é disseminar a educação. E eu te digo uma coisa, viu, Davi? Nós estamos aqui com um contingente bastante interessante de pessoas, até porque nós montamos a estrutura do canal como se fosse um MBA, uma pós-graduação, e nós falamos de tecnologia, supply chain, logística, liderança, RH, finanças, projetos, muita coisa realmente voltado para o mundo dos negócios. Davi, vamos parar de falar aqui que o pessoal está aí com expectativa de ouvir você falar sobre esse tema fantástico. Contextualiza um pouquinho para a gente o tema, o Davi. Eu vou começar falando um pouquinho, né, do conceito, né, quando a gente fala falando com robôs, a gente não está falando daquela situação de Jetsons conversando com a Rose, né? A gente está falando de uma outra situação aqui. A palavra em si, robô, ela é antiga, né? Ela, na verdade, surgiu para expressar aquele trabalhador que fazia algumas coisas de forma forçada, muitas vezes repetitivas, e algumas situações escravas, né? Então, é até engraçado que a palavra robô, que tem origem japonesa, ela traduz ou tenta simbolizar
a pessoa que faz alguma coisa de forma repetitiva e de forma exaustiva. Então, o tema é esse. Quando a gente fala de chatbot, que é uma mistura de duas coisas, né, a gente está falando de robôs que podem fazer a parte de conversação, ou chat em inglês, né? E isso tem aberto uma série de oportunidades para as pessoas, né, interagirem de uma forma diferente, para as empresas e organizações proverem também novos canais de comunicação de uma forma diferente também, aproveitando a questão de linguagem natural, que eu vou falar daqui a um pouquinho como é que isso funciona. E então, o tema que a gente vai falar, Paulo, é basicamente esse, né? É como que as pessoas podem usufruir de terem robôs de conversação à sua disposição e com isso economizar tempo, economizar caminhos, fazer as coisas de forma mais rápida. Esse vai ser a toada da nossa prosa aqui. Que legal, meu caro. Gratidão enorme pela sua presença aqui, Davi. E tem um ponto interessante que eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa, para a nossa prosa, que é basicamente como a tecnologia de conversação com robôs evoluiu ao longo dos anos, né, e chegou no estágio que nós estamos hoje. E já emendo uma segunda pergunta, junto com essa, Davi, para você explorar, que é quais são as vantagens de se comunicar com robôs em vez de pessoas? Toda tecnologia, ela realmente é uma evolução, né? A questão do chatbots, ele evoluiu gradativamente. No começo era uma coisa muito simples, é basicamente um conjunto de perguntas e respostas que alguém fazia a programação. Então, existia lá um conjunto de X respostas possíveis e um menu com algumas perguntas. Na verdade, isso é até uma evolução das URAs, né, de telefonia que o pessoal faz até hoje em algumas empresas, né? Você tem ali algumas opções e dependendo da sua opção, o bot te manda para um caminho ou para o outro. Então, no começo, era assim. O que aconteceu? Com o tempo e com o advento da inteligência artificial, os robôs começaram a fazer processamento de linguagem natural, ou seja, entender o que um ser humano estava falando, né? Então, atualmente, os chatbots são capazes de entender e responder perguntas complexas. Alguns entrevistados seus já falaram um pouquinho sobre ChatGPT, É. usando técnicas como aprendizado de máquina, redes neurais, e também pode ser treinados para reconhecer o contexto e uma palavra com várias nuances de linguagem, né? O jeito que a gente fala aqui na região sul é diferente do pessoal do centro, que é diferente do pessoal do Nordeste, que é diferente de outras partes do país. Então, os robôs hoje são capazes, inclusive, de entender essas nuances de linguagem. É uma coisa muito interessante. E agora, também, essa tecnologia está se integrando com outros dispositivos, além do ser humano. Então, você começa uma conversação com o robô e ele, eventualmente, aciona um outro dispositivo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse uso na medicina, mas a gente está falando muito de IoT hoje em dia, né, de internet das coisas, e com o tempo a gente espera que essa tecnologia continue evoluindo, tornando cada vez mais sofisticada e útil para uma grande aplicação aí em massa. É, Vantagens, né? Existem vantagens e desvantagens também. A grande vantagem é a questão de disponibilidade, né? Um chatbot, se a infraestrutura permitir, ele está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e também é possível fazer a escalabilidade da solução, ou seja, um robô não conversa só com uma pessoa, dependendo da tecnologia, um robô pode conversar com várias pessoas simultaneamente, aprender o que elas estão fazendo simultaneamente, dar resposta para várias pessoas simultâneas. Isso é muito bom. A outra questão, Bertaglia, é a questão da eficiência, né? O robô, ele responde muito rapidamente, sem atraso, sem interrupção, ele não consulta o colega do lado, né? E a velocidade com que ele faz isso é bem diferente do ser humano, né? E outra coisa também é a questão de precisão, né? Dado um determinado universo de informações que alguém treinou o robô para responder, ele responde muito precisamente a pergunta que foi feita. E tem uma outra questão também que é uma grande vantagem aí, é a questão de personalização. Então, você pode personalizar um robô para conversar com públicos diferentes. Então, se você está falando com a população em geral, ele pode dar algum tipo de resposta. Se são acadêmicos, outro tipo de resposta, estudante, outro tipo de resposta. Então, essa questão da personalização é bastante importante. E, por último, né, não menos importante, no final do dia, isso significa redução de custo.
É porque um robô, ele libera o ser humano para fazer outras atividades. Eu brinco que robô faz coisa de robô e ser humano tem que fazer coisa de ser humano. Então, ele libera o ser humano para fazer as coisas de ser humano que é o que a gente mais precisa hoje em dia, é ser humano atendendo o ser humano. Que legal. E aí tem um ponto que me traz uma curiosidade muito grande, o Davi, principalmente quando nós olhamos pela perspectiva dos desafios, né? Uhum. Desafios aí relacionados basicamente ao desenvolvimento. A gente sabe, recebemos aí ligações e a gente sabe que por detrás está um robô, ou fazemos uma ligação a um banco, por exemplo, ali tem um robô atendendo, depois faz direcionamento caso ele não consiga responder. Mas quais são os desafios que os desenvolvedores de robôs enfrentam ao criar um sistema de conversação eficaz? Eu não sei se a minha pergunta ela é uma boa pergunta, mas É- eu gostaria de entender um pouco esse lado. não, é uma excelente pergunta, Bertaglia. Principalmente quando a gente fala de robô de conversação, os desafios não são poucos. O primeiro e maior de todos é a compreensão da linguagem natural, a linguagem que a gente usa. Eu recentemente conversei com um colega que desenvolveu o Poupinha, que é o robô do Poupa Tempo, e ser humano expressa e fala de um jeito que é um pouco diferente do que o formalismo faz. Então, por exemplo, quando uma pessoa chega no Poupa Tempo, ela fala: eu vim aqui para fazer, eu quero abrir um restaurante, preciso de licença. É o jeito que ela usa. O formalismo por trás disso é: eu preciso de um alvará de funcionamento de estabelecimento de refeição. Então, essa adequação do que o ser humano faz e do que o processo, ou o conhecimento, ou o procedimento exige, é bem diferente. E é aquilo que a gente já falou, né? Nuances, né? Nós falamos de um jeito, o pessoal do Rio fala de outro, o pessoal de Minas de outro, da Bahia de outro. Então, essa compreensão da linguagem natural, perdão, é um ponto bem desafiador. A outra questão é a questão da ambiguidade, né? O robô não entende a ambiguidade. Então, na nossa conversação, às vezes nós falamos uma coisa e queremos dizer outra. Uhum. E essa questão para o robô, um ser humano até entende a ambiguidade, ou entende o que que a outra pessoa está tentando se expressar, mas fazer com que o robô entenda essa ambiguidade, ou consiga identificar esse tipo de situação, é um desafio muito grande para a maioria. Teve até algumas brincadeiras que o pessoal fez com o chat GPT no começo, que fazia aquelas perguntas do tipo: qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? E ele não sabia responder, né? Porque assim, ele não sabia se o branco era a cor, se o branco era o nome do cavalo, o que que a pessoa estava tentando dizer com a pergunta. Então, essa questão da ambiguidade e da maneira como o ser humano fala realmente é um desafio muito grande. A outra questão é manter consistência e coerência nas respostas, né? Isso é importante, principalmente quando o robô está respondendo perguntas complexas, porque ele precisa entender o contexto da pergunta, e isso é bastante complicado. E tem um passo importante, que eu brinco que é ser professor do robô, que é quando você treina o modelo do algoritmo que você desenvolveu para ele responder a sua pergunta. Ou seja, ele tem que examinar uma grande quantidade de dados, ou um grande padrão de informação, e esse treinamento do robô é um processo que exige bastante conhecimento, e é um desafio por si só. E isso, algumas vezes, requer função multidisciplinar. Eu mencionei um pouquinho aqui da questão da personalização. Essa questão de lidar com casos de uso específico é um problema muito grande, ou um desafio muito grande, né? Porque você tem que explicar para o robô qual que é aquele uso específico. Então, se ele está respondendo uma coisa de supply chain, o linguajar é um. Se ele está falando de medicina, o linguajar é outro. Então, o robô para um uso muito específico é um desafio também que os programadores têm que lidar durante o processo de refinamento do robô. E tem uma outra questão também, é a interação não humana. O robô ele é menos natural, ele não tem intuição. Então, essa questão aí de você fazer com que o robô dê uma resposta que seja satisfatória é um desafio muito grande. Então, assim, num grande resumo, né, os desafios são criar sistema de conversação eficaz, lidar com a questão de linguagem natural, das ambiguidades, manter a coerência,
nas respostas e também garantir que o modelo seja treinado de forma eficaz. Então, resumindo assim, esses são os grandes desafios. Olha só, fantástico, fantástico mesmo, muito bacana aqui a nossa prosa, a nossa conversa, Davi. Gratidão enorme pela sua presença aqui. Davi, nós estamos chegando ao finalzinho do primeiro tempo da nossa prosa aqui. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos tomar uma água, um café, ouvir a corujinha cantar e voltamos para o segundo tempo, vapt-vupt. Pode ser? Pode ser, claro. Olha só que prosa fantástica estamos tendo aqui com o Davi Pereira, falando sobre robô e como ele se comporta. O Davi, ali no finalzinho do primeiro tempo, você falou sobre um exemplo de qual era a cor do cavalo branco do Napoleão. E o robô ele fica perdido ao dar uma resposta a esse tipo de questão. Ele vai aprender a dar uma resposta sobre isso, Davi? Sim, principalmente se no treino do robô alguém ensinar para ele qual que é a resposta. E essa é a beleza dos modelos aí de inteligência generativa, né? Elas são pré-treinadas, né? O ChatGPT, o seu convidado anterior explicou, né? É uma inteligência pré-treinada. Então, alguém treina aquela inteligência, vai aprendendo aí a questão das respostas mais cabíveis aí para uma determinada situação. Então, a tendência é que o robô realmente ele aprenda a dar respostas mais complexas e responder algumas ambiguidades na medida que ele vai entendendo o que as pessoas vão dizer. Então, perguntas desse tipo, perguntas do o nome do quarto filho, né, que sempre são aquelas brincadeiras Ah, que a gente é. faz aí de psicotécnico, isso tudo a tendência é o robô aprender, principalmente porque alguém vai ensiná-lo a fazer esse tipo de resposta. Olha só que fantástico. E aí eu gostaria de trazer um pouco a nossa prosa aqui para situações empresariais, né? E uma pergunta que eu tenho seria a seguinte: como os robôs podem ser usados para, por exemplo, Davi, melhorar a experiência do cliente em diferentes setores? Você já mencionou alguma coisa nesse sentido lá no comecinho da nossa prosa, mas eu queria explorar um pouquinho mais. Não, claro, o seu podcast aqui, Bertaglia, é principalmente voltado para a supply chain, então eu vou começar por varejo, né? Então, os chatbots eles podem ser usados, né, em algumas lojas online para ajudar o cliente a encontrar o produto, primeiramente, e principalmente para acompanhar o seu pedido. Hoje existe já algumas coisas parecidas que as empresas disponibilizam no formato de menu, mas a tendência é que a gente pergunte para o robô como está o meu pedido tal, ou o pedido que eu fiz do tênis X, e o robô entenda essa linguagem natural que eu estou me expressando e responda a isso de uma forma bem coerente. Então, a experiência do cliente melhora na medida que eu falando com o robô, ele entendendo o que eu estou perguntando, ele consegue me dar uma resposta. Questão de bancos também, para a pessoa entender algum processo de uma transação bancária que ela fez, tirar alguma dúvida, fornecer informações da conta, ajudar a resolver problemas comuns, que hoje a maioria dos banklines você tem que ter ou o aplicativo ou navegar pelo menu do site, é uma outra forma comum também. E isso é uma forma de melhorar a experiência. Na questão de saúde, principalmente planos médicos, e pode ser estendido também a hospitais, fornecer aí informações sobre consultas, sobre clínicas credenciadas, informação até sobre sintomas e tratamentos aí que mais comuns aí, ou cuidados para não se contaminar, como a gente teve aí 3 anos de pandemia aí, e a mídia nos ajudou bastante a entender como funciona isso. Tem outras questões também, por exemplo, turismo, né? A indústria de turismo pode fornecer informação sobre destino, ajudar a planejar a viagem, fazer recomendação de hotel, pousada, fornecer aí alguns suportes para o cliente durante a viagem também. Na parte de utilities no geral, né, ajuda, o robô pode ajudar o cliente a resolver problemas técnicos, a fornecer informação sobre os planos dele, sobre o pacote de serviço, é uma coisa fantástica. Educação é um prato cheio, né? O robô pode ser usado pelas instituições de ensino para fornecer suporte aos alunos, em fornecer informação de curso, horários atuais, ajudar na matrícula, fornecer suporte técnico. E para quem souber usar bem inteligência generativa, o robô é um ótimo professor auxiliar. Ele ajuda o aluno a entender coisas que eventualmente não entendeu na sala de aula, ele explica passo a passo,
Eu tenho um filho que está fazendo universidade agora e eu vejo como ele está usando de uma forma muito coerente e correta a questão de inteligência artificial. Imobiliárias para encontrar o imóvel ideal. E em supply chain, que é o foco aqui da nossa pesquisa, né, Paulo, do nosso bate-papo, aí é no processo todo, né? Desde o pedido, acompanhamento, tracking, chegada, dúvidas, eventualmente um percurso aí que teve um problema de percurso, melhor dizendo, que o motorista, o motoboy ou o caminhão teve. Então, tudo isso aí ajuda a melhorar bastante a experiência do cliente, dependendo do segmento que a pessoa está atuando. Realmente é uma ferramenta muito útil para todos nós. Olha só que fantástico, bacana o que você está falando, até porque, olhando por essa perspectiva, muitas vezes as pessoas são um pouco resistentes à utilização do robô, né, dentro da sociedade, mas o ponto, eu quero crer aqui, que ele veio para ficar. Então, de uma certa forma, nós precisamos muito mais entender a situação, o que pode ser feito com o robô e se unir a ele, não é isso, Davi? Exatamente. Toda novo ferramental, Bertaglia, toda nova tecnologia, ele sempre traz um desafio. Esses dias me mandaram uma foto de professores na década de 50 fazendo protesto para não se usar calculadora em sala de aula nas Hum. universidades. Então, é realmente assim, toda tecnologia nova, ela traz, primeiro, uma grande dúvida, né, do quanto que ela é benéfica ou maléfica, depois como se usa aquilo, e depois realmente ela vem para ficar, né? Alguns cursos aí é impensável, né, você querer que os alunos façam cálculos muito complexos ou coisas parecidas na mão, né? Então, hoje, a calculadora é plenamente aceita, aliás, o computador já é plenamente aceito em sala de aula, e com o robô, e com esses chats de conversação, também é uma coisa que chegou, acho que assustou muita gente pela facilidade e pela precisão das respostas que ele dá, mas é mais uma ferramenta que chegou para ajudar muita gente, principalmente na questão de poupar tempo, encontrar informação mais precisa. Ao ser humano sempre vai caber a parte mais difícil, que é justamente a questão da análise, do julgamento, né, se aquela informação é pertinente ou não, da qualidade daquela informação e principalmente da aplicabilidade. Então, é uma tecnologia que chegou para ficar. Por enquanto as pessoas estão escrevendo, mas logo, logo a fala, né, o reconhecimento de fala já é uma coisa viável, mas vai estar incorporada na maioria dos robôs. E isso acho que é um caminho sem volta. Cabe a nós, seres humanos, aí, entender como usar isso para o bem. Isso é muito interessante o que você falou, gostei muito. Até porque eu tenho utilizado o chat GPT para algumas coisas, principalmente algumas consultas e tal, e é muito claro que você faz a consulta, mas você tem que pesquisar se aquilo que ele está respondendo realmente faz sentido ou não faz sentido. Já me deparei com algumas situações, se você botar lá e perguntar para ele quantos brasileiros ganharam o Prêmio Nobel da Paz, ele vai dizer que são 9 ou 10 pessoas, alguma coisa assim, e na realidade nós não tivemos isso, né? Então, se você perguntar para ele quem é o Paulo Roberto Bertalha, né, ele vai dizer que o Paulo Roberto Bertalha é o autor de livros de supply chain, aí ele está correto, mas que eu sou professor na Harvard, né? Isso não está correto, mas ele coloca, pelo menos a pesquisa que eu fiz, ele colocou esse tipo de coisa. Lógico que eu fiquei forçando um pouquinho a situação. E aí vem uma situação que eu gostaria de colocar. Quais são as preocupações, o Davi, éticas em torno da interação humano-robô e como a gente deve abordar? Porque essa convivência tem que existir, não tem como, nós já estamos vivendo isso. Mas e a ética, como é que fica? Essa é uma preocupação grande. Todos os fornecedores de tecnologia, de inteligência artificial, de plataformas de inteligência artificial, estão com essa preocupação. Alguns, inclusive, têm treinamentos sobre ética no uso de inteligência artificial, porque isso realmente é um ponto importante. E existem algumas questões, né? A primeira, que eu acho que é uma grande preocupação, é a questão de discriminação, né? Porque o robô usa uma base de conhecimento que foi feita por pessoas e as pessoas, algumas pessoas, têm algum tipo de discriminação. Há um tempo atrás, isso inclusive foi matéria de revista, de algumas revistas especializadas, os buscadores, né, tiveram que lidar com uma situação delicada que algumas pessoas começaram a questionar
a resposta. Por exemplo, se você falasse para um buscador, me mostre a foto de uma pessoa bonita, isso é muito delicado. O que é uma pessoa bonita? Né? E a imagem que vinha normalmente nesse tipo de pesquisa, era de um estereótipo, né? O estereótipo da nossa sociedade. E não porque a gente tem pessoas bonitas de todas as etnias, todas as raças, os tamanhos, né? Os biotipos. Então, por exemplo, essa questão de discriminar é um fato bem preocupante. Tem uma outra questão de ética também e de dependência, né? Há uns anos atrás, o governo federal ele tinha feito um robô, inclusive o nome do robô era robô Otto. Não sei se você chegou a ver alguma apresentação deles, como é que funcionava. E qual que foi a preocupação, né? As crianças começaram a interagir com esse robô para conversar. E algumas crianças falavam assim: puxa, robô Otto, você é meu melhor amigo. Isso é uma resposta que preocupa, mas teve situação que, inclusive, eles tiveram que repensar toda a forma de atuar do robô, que teve uma criança em particular que falou: robô Otto, você é meu único amigo. Aí é preocupante. Então, essa Hum. questão de depender de tecnologia e ficar responsável ou criar esse tipo de dependência é muito, muito delicado. Outra preocupação ética, né? Questão de privacidade, né? Os robôs, na medida que a gente interage, ele vai aprendendo algumas coisas. E em algumas situações, a gente, como você fez, né? O que você sabe sobre o Paulo Bertaglia? Essa é uma informação muito particular sua. Essa questão da privacidade é uma preocupação muito grande, assim como a questão de segurança da informação como um todo, e também questão de responsabilidade. Eu fiz uma pergunta para o robô, ele me deu uma resposta, eu usei a resposta para um determinado fim e deu ruim. Quem que é o responsável por isso? É a empresa que programou? Sou eu que não soube usar? Hum. Foi quem alimentou? Então, todas essas questões aí preocupam bastante. Tanto é que o pessoal já está começando a falar de regulamentação. Inclusive, o presidente da OpenAI está falando que se faça um esforço de regulamentação muito, muito grande. As empresas estão com essa preocupação também do design ético. Então, não responder qualquer tipo de pergunta, entender o que é uma pergunta maléfica ou não. E, e aí duas questões que são importantes, que é dar transparência de como que o robô faz o processo de aprendizado e educação, né? A gente precisa que as pessoas se eduquem e aprendam a usar robôs e a gente tem um desafio muito grande, né? Principalmente com a nova geração. Há um tempo atrás tinha uma frase que dizia: hoje em dia o Google te responde o quê e o YouTube te ensina como. Agora com o robô, a gente tem uma entidade nesse meio que faz as duas coisas, né? Então a gente tem que aprender a usar isso, ensinar as pessoas a usar isso, principalmente crianças, né? Pessoas que estão aprendendo ainda como usar essa questão. Então, essas são algumas preocupações que nós temos hoje. Que bacana, Davi. Davi, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa prosa aqui. Eu gostaria de extrair aí do seu conhecimento, rapidinho, um tema que é um pouco projetar o futuro, né? Quais são os limites da tecnologia dentro desse esquema de conversação com robôs? Até onde a gente pode ir? Onde vai chegar? Como eu falei, o robô ele passa por um processo de aprendizado, né? Então, a questão da linguagem do ser humano ainda é um grande desafio, né? A questão de contexto, né? Existe uma frase que eu gosto muito que é assim: texto sem contexto é pretexto. Então, essa questão de entender o contexto da pergunta, essa é uma dificuldade aí que os robôs, em geral, ainda vão levar um bom tempo para aprender. A questão, o robô nunca vai ser empático, né? E nem simpático ele pode até ser, né? Mas empático dificilmente ele vai se tornar. Essa é uma limitação ainda que o robô vai ter. A questão, né, da experiência do usuário sendo melhorada a cada dia é uma questão que também é um grande desafio. E robô é uma tecnologia, então está sujeito a falha técnica. Uhum. Além do chat GPT, eu uso outras plataformas, e uma delas esse dia estava fora do ar.
Então, o robô, por natureza, técnico, ele está sujeito a falhas técnicas, né, e limitações técnicas também, que tudo depende da infraestrutura que está suportando aquele robô. Então, esses são alguns limites que os robôs estão colocando, né, ou têm hoje, e que com certeza com o futuro isso vai se aperfeiçoando, mas eu ainda sou da teoria de que o robô não vai substituir o ser humano nas coisas que o ser humano faz, que é justamente essa questão da empatia, do tratamento cordial, do cuidado, essas coisas o robô nunca vai substituir, e da criatividade com C maiúsculo, é que hoje os robôs fazem imagens, fazem música, mas você vê que a coisa fica quadrada, né? A gente não vai ter robô tendo a criatividade que o ser humano tem. Então, essas são algumas limitações aí que eu acho que o robô tão cedo não vai nos alcançar, Paulo. Que maravilha, Davi. Com certeza é esse ponto, até porque o robô não tem sentimento, né? Ou seja, emoção, esse lado, pelo menos ainda não tem, né? Davi, meu caro, gratidão enorme pela Eu sua que presença agradeço, aqui na Paulo. Prosa com Bertaglia. Muito obrigado. Excelente bate-papo aqui. Que Excelente a nossa bacana, prova. muito bacana. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Davi, meu caro, ao infinito e além. E o que Ao nós infinito, fazemos em vida ecoa na eternidade. Um com abração. certeza. Abraço, Paulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.